The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bom dia a todos. Hoje vamos dar início à apresentação da WEG, no nosso Fique por Dentro. A WEG foi fundada em 1961, atua principalmente no setor de bens de capital e é uma das maiores fabricantes mundiais de equipamentos eletroeletrônicos. Ela atua em 5 linhas principais, no caso é motores, energia, transmissão e distribuição, automação e tintas. Com mais de 25 mil colaboradores, ela atingiu uma receita líquida em 2011 de 5,2 bilhões. Então vamos receber agora o Luiz Fernando, ele é o gerente de RI. Bom dia, Luiz. Primeiro, um prazer tê-lo aqui. Nada, o prazer é todo meu. Muito obrigado pela oportunidade. Enfim, o prazer é todo meu. Luiz, podemos começar então? Podemos, fique à vontade aí para mostrar para os nossos clientes a empresa. Tá bom, vamos lá. Enfim, normalmente essas apresentações, a gente vai seguir aqui uma apresentação relativamente padrão, a gente tenta manter uma certa consistência. Naturalmente, acho que talvez a parte mais interessante dessas apresentações sempre são as perguntas que surgem depois da apresentação. Então, enfim, fiquem à vontade, a gente está aqui para responder mesmo. Qualquer dúvida, enfim, anota aí, tem diversas maneiras, vocês conhecem melhor como funciona o esquema da teleconferência do que provavelmente eu. Tá bom? Vamos passando então rapidamente pela tela, pela primeira tela. Ops, deixa eu só mudar aqui. Viu como não, vocês conhecem melhor que eu? Aqui passando rapidamente pela tela de desoneração e responsabilidade, aquela que a gente conhece. Aqui é um pouco do que o Clodoir já falou para a gente, enfim, dar uma apresentação mais genérica da WEG. A WEG, enfim, fundada em 61. Uma das coisas que a gente gosta de citar bastante é o seguinte: essa é uma empresa que é uma empresa relativamente recente, uma empresa nova, assim, que a gente fez 50 anos em setembro do ano passado, estamos fazendo 51 anos esse ano, mas é uma empresa que tem uma grande experiência já com o mercado de capitais. A WEG é uma empresa de capital aberto desde 71, a gente começou a ter as nossas ações listadas na antiga Bolsa do Extremo Sul em 71. A gente está na Bovespa desde o começo da década de 80. Então a gente tem muita experiência com esse tipo de coisa, a gente tem muita prática com esse tipo de coisa, tem muita... E não sei se vocês sabem, mas a WEG é uma sociedade de 3 pessoas, ela foi fundada originalmente por 3 empreendedores aqui da região, inclusive o nome WEG são as iniciais dessas 3 pessoas, eu sou o Werner, eu sou o seu Geraldo. Então uma coisa que a gente gosta muito, está muito clara para a gente, muito no DNA da empresa, é conviver em sociedade. A WEG é uma empresa que entende muito como é que funciona conviver em sociedade, enfim, em respeitar os sócios e administrar para que todos os sócios se beneficiem dos resultados da empresa. Então, esse é um negócio muito importante para a gente. A gente tem muito orgulho nos níveis diferenciados de governança corporativa. Foi uma das 11 empresas pioneiras a aderir ao nível 1 já em 2001. A gente foi também uma das empresas pioneiras em fazer a migração para o novo mercado. Enfim, a gente tem uma grande experiência nesse tipo de coisa. Como o Clodoir falou, 5.200 de reais em 2011 de receita líquida, aproximadamente 25 mil colaboradores em todo o mundo, aqui em Santa Catarina, principalmente na fábrica de Jaraguá do Sul. Tá? Em torno de 40, na verdade um número um pouquinho diferente, em torno de 45% da nossa receita obtida já hoje em dia fora do Brasil, e a receita fora do Brasil crescendo rapidamente. E a gente tem algumas características muito únicas, muito exclusivas. Talvez a grande característica diferenciadora da WEG seja a gente tem uma grande verticalização do sistema produtivo. A gente produz internamente grande parte dos processos industriais que a gente necessita para fabricar os motores elétricos. Isso dá para a gente uma grande flexibilidade, uma grande eficiência na fabricação dos equipamentos, permite que a gente rapidamente modifique a linha de produtos. A gente vai falar um pouquinho mais disso no decorrer da apresentação. E, além disso, a gente tem fábricas espalhadas pelo mundo, algumas estrategicamente localizadas em países emergentes de rápido crescimento e com custos muito interessantes também. Tá? Então, a gente está migrando para essa plataforma que vai combinar esta grande unidade Fabril aqui no sul do Brasil, que tem uma série de vantagens competitivas específicas dela, com outras fábricas complementares em outros países do mundo. Tá?
A estrutura acionária aqui, rapidamente apresentando, aqui são os três fundadores, as três famílias dos fundadores, elas permanecem. A família Voigt, a família Silva, o seu Werner Voigt, o seu Egon Silva e o seu Geraldo Wellinghaus, elas controlam de maneira paritária essa empresa que eu estou apontando aqui, chama WPA. Era antiga VEG Participações, mas agora chama WPA Participações e Serviços. Ela é dona de 51% da VEG, da empresa listada. Além disso, as famílias dos fundadores têm, enfim, diversos membros das famílias têm aí diretamente outros 14%. Temos em torno de 1% em ações de tesouraria e na mão dos administradores, e as ações em circulação são em torno de 34%. É um float relevante, como vocês podem ver. Aqui tem alguns dados sobre o mercado de capitais, número de ações, enfim, o segmento que a gente está listado, tal, inclusive o valor de mercado relevante. A gente está falando de um valor de mercado de 11.600 milhões no final do mês passado. E uma das coisas que eu gosto de chamar a atenção aqui é o seguinte: olha, a gente tem uma composição do free float, se a gente considerar só aqueles 34% das ações em circulação, a gente tem uma participação relevante de investidores estrangeiros. Os institucionais estrangeiros são muito relevantes nesse float. Os institucionais brasileiros são enfim, um pouco menos da metade do que os estrangeiros, como vocês podem notar aqui, e a gente tem uma grande parcela de outros investidores, principalmente investidores individuais. Investidores individuais tem sido tradicionalmente, é uma tradição das empresas do sul do Brasil, principalmente, que tem uma cultura de participação direta em ações relativamente forte, mas no caso da VEG a gente tem acionistas individuais que estão com a gente há muito, muito tempo, pessoas que compraram essas ações há muito tempo e ficaram, enfim, conquistaram uma posição, uma situação financeira bastante atraente, bastante confortável, principalmente com investimentos em ações, que é um caso bem particular. É bem diferente do que tem no resto do Brasil. Vamos falar um pouquinho do nosso negócio, um pouquinho como é que funciona essa indústria e qual é o modelo de negócio da VEG. Essa indústria, a nossa indústria, ela está sofrendo algumas tendências que tenham influenciado, a gente chama de megas tendências, que têm influenciado a demanda, e elas criam diversas oportunidades para a gente. Algumas delas são muito claras. Por exemplo, uma das que a gente cita 4 aqui. A primeira é a eficiência energética industrial. O motor elétrico de uso industrial, ele é o grande responsável pelo consumo de energia no mundo. Se vocês verem aqui, ó, em torno de 25% de todo o consumo mundial da eletricidade é diretamente relacionado com o motor elétrico. Então isso significa que qualquer investimento no aumento da produtividade, da eficiência desse motor elétrico, ele é muito importante na redução de custos, em alguns outros aspectos, por exemplo, na redução de emissão de gases de efeito estufa. Então tem muito investimento acontecendo para aumento de eficiência energética e também industrial, naturalmente, que isso também é redução de custos. À medida que o preço da energia vai subindo, e o preço da energia tem subido ao longo do tempo, essas coisas vão ficando cada vez mais importantes, cada vez mais gente tem prestando atenção. Uma outra face dessa mesma moeda são as energias renováveis. As energias renováveis vão ficando cada vez mais viáveis economicamente. É cada vez mais comum a gente observar isso no Brasil, isso é claro, e no resto do mundo também, como as fontes renováveis de energia elétrica vão se tornando mais importantes. Basta citar o exemplo da biomassa no Brasil, uma outra fonte energética que também está ficando muito importante no Brasil nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, que é a energia eólica, enfim. Todas as fontes elas têm algumas características e algumas vantagens muito próprias, mas todas elas estão ficando muito viáveis e, enfim, são parte da nossa expertise, estão no centro do nosso negócio, como a gente define ele. A terceira grande tendência são as redes inteligentes, é o chamado Smart Grid. Isso é uma evolução, tem cada vez mais eletrônica incorporada ao redor dos equipamentos, tem cada vez mais eletrônica incorporada no sistema de transmissão. As redes de distribuição de energia elétrica têm ficado mais inteligentes. Num certo sentido, é alguma coisa similar ao que aconteceu alguns anos atrás com a rede de distribuição de telecomunicações. A rede de telecomunicações ficou, ao longo do tempo, bem mais sofisticada. É o que está acontecendo com a rede de distribuição de energia elétrica. Isso tem influência muito grande sobre nós, sobre o nosso negócio, sobre o negócio dos nossos clientes. Porque a gente está diretamente envolvido com a geração de energia e com a conversão dessa energia. Então, tem criado diversas oportunidades para a gente. E, finalmente, a mobilidade elétrica. Veja que a gente está falando aqui de veículos elétricos, não necessariamente de carro elétrico no sentido mais
mais comum do termo, enfim, um veículo de passageiro, mas veículos de tração elétrica. A gente tem já diversas soluções que a gente tem, algumas delas são comercialmente viáveis, a gente já está vendendo, por exemplo, tração elétrica, tem toda uma solução de tração elétrica em navios de todos esses navios que fazem, os chamados supply boats, que fazem o suprimento das plataformas de petróleo, eles utilizam uma solução de tração elétrica. Eles têm, enfim, um gerador que toca um motor de diesel tocando um gerador e toda a automação desse negócio e a tração propriamente dita é feita com motores elétricos. Uma maneira muito mais eficiente de fazer isso. Então a gente tem uma tendência muito clara nesse sentido. A gente, por exemplo, na Rio +20, recentemente a gente tinha alguns exemplos de ônibus movidos com motores elétricos também. Então essa é uma tendência muito clara, a gente tem investido algum esforço no desenvolvimento desse tipo de produto. O que a gente está tentando fazer no final é isso aqui, é uma integração estratégica, a gente tem diversos dos nossos produtos, dos equipamentos, e a gente está tentando fazer soluções eficientes do ponto de vista energético, operacional e de viabilidade econômica. O que significa isso? Significa que a gente está tentando criar um modelo que incorpore os diversos produtos que a gente tem para prover uma solução para o nosso cliente. No fundo é isso aqui que está na próxima página. Se a gente passar para a próxima página, vocês vão ver. Eu tenho aqui diversos equipamentos de geração de energia nas mais diversas formas, nas mais diversos combustíveis. Tem aqui os equipamentos de conversão de energia, os motores elétricos, os transformadores, toda a parte de eletrônica, toda a parte mecânica, enfim. E a gente combina essas duas coisas, essas coisas todas, com os outros equipamentos e componentes e integra isso na forma de uma solução completa. Isso pode ser alguma coisa, desde coisas muito simples, por exemplo, um conjunto de um motor mais a automação de ligar e proteger esse motor. Por exemplo, é uma aplicação relativamente simples para as aplicações típicas, por exemplo, de motores elétricos, por exemplo, bombas, compressores, ventiladores, ou para coisas mais complexas. A gente vai incorporando cada vez mais equipamentos, vai juntando diversos desses equipamentos, vai formando cada vez mais soluções mais e mais complexas e provendo uma solução completa. Então, por exemplo, no segmento, pegar aqui os segmentos verticais que a gente chama, por exemplo, no segmento de mineração, a gente pode prover uma solução completa para uma pelotizadora de minério de ferro, por exemplo. Toda a solução que vai transformar o minério de ferro fino em uma pelota. Ou no segmento de açúcar e álcool, a gente tem soluções completas de automatização da moenda de cana-de-açúcar, por exemplo, com grande ganho de eficiência operacional. Então, a gente está tentando ser não apenas um provedor de aplicações típicas, essas são muito importantes para a gente, naturalmente, mas a gente está tentando fazer também o pulo, e tem conseguido de uma maneira bastante concreta, fazer esse pulo e chegar perto dos segmentos verticais e ser também um provedor de serviço, ter oportunidade, aproveitar dessas oportunidades sinérgicas, por exemplo, de prover serviços de valor agregado. Ao fazer esse pulo de um simples provedor de equipamentos, de bens de capital, para ser um provedor de serviços, está muito próximo do nosso cliente final, naturalmente a gente está indo para um segmento que tem um valor agregado maior. Tá? A gente já tem feito esse movimento no Brasil já há algum tempo, a gente tem reproduzido esse modelo fora do Brasil também. E o que a gente pode dizer é o seguinte, tem uma migração similar. A grande vantagem que a VEG tem, que diferencia a VEG, que permite que a gente faça essa migração de uma maneira mais simples, ou pelo menos mais vantajosa para a gente, são algumas características específicas nossas. Talvez as duas principais são essas aqui. A verticalização claramente está no centro do nosso modelo de negócio. A gente tem, então nós compramos aço, nós temos a nossa feita interna de vergalhidade que usa que vão produzir as carcaças de motores enfim, essa verticalização ela é muito forte e vai bastante profundamente no processo.
E não só a gente é muito verticalizado, a gente é muito grande na verticalização, a gente tem muita escala na verticalização. Isso permite que a gente seja muito flexível e tenha vantagens de custo também. Essa verticalização, essa flexibilidade permite que a gente seja muito diversificado. Essa talvez, para quem está olhando de fora, isso talvez chame mais atenção do que qualquer outra coisa. Para quem nunca visitou a fábrica, a diversificação da WEG já chama atenção em si. A gente tem uma grande variedade de clientes. Os nossos maiores clientes representam frações muito pequenas do nosso faturamento. Se você pegar os maiores clientes industriais da WEG, representam em torno de 1,5% do nosso faturamento total. Então a gente está permanentemente vendo nosso rol de clientes, ele está permanentemente em mutação. Por quê? Porque você tem diversos segmentos que estão passando por ciclos de investimento diferentes. Por exemplo, hoje em dia, quem é um segmento no Brasil que está passando por um forte ciclo de investimento? Petróleo e gás. Então, petróleo e gás, naturalmente, a Petrobras é um dos nossos maiores clientes hoje em dia. Se você fosse olhar, por exemplo, há 4, 5 anos atrás, um segmento que estava passando por um forte momento de investimento era o segmento de açúcar e álcool. Então, a gente tinha uma razoável concentração nesse segmento. Há um pouco mais de tempo atrás ainda, em torno de 2004, 2005, o segmento de mineração no Brasil estava passando por um grande ciclo de investimento. Então, a gente está permanentemente modificando o nosso rol de clientes. Tem uma grande diversificação. Isso é muito bom, permite que a gente consiga diversificar muito os nossos riscos também. A gente não corre nenhum risco de, por exemplo, um segmento parar os investimentos e a gente ficar sem demanda. A gente tem uma grande capacidade de distribuição global, a gente é um dos poucos players nesse segmento que é realmente global. Você se conta nos dedos de talvez de uma mão, com certeza nos dedos das duas mãos você consegue dizer quem são os fabricantes mundiais realmente globais nesse segmento. A gente tem uma capacidade de expansão modular que também é muito bom para a gente não tem necessidade de grandes investimentos individuais, a gente consegue crescer expandindo em unidades relativamente pequenas, significa que a gente consegue manter sempre a capacidade produtiva muito próxima do que é a demanda efetiva, a gente não tem tipicamente nenhuma grande capacidade ociosa. E a gente tem construído ao longo do tempo, e tem mantido, isso é uma característica nossa, um balanço extremamente sólido. Esse balanço sólido ele permite que nós mantenhamos os investimentos ao longo de todo o ciclo de negócio, mesmo quando a gente percebe, por exemplo, eu falei, tem alguns segmentos que passam pelo ciclo de investimento e eventualmente esse ciclo ele depois decresce. Naturalmente nós vamos perseguir o próximo ciclo que está crescendo. Mas nós mantemos o nosso investimento comercial, principalmente naquele segmento que acabou de investir. Por quê? Porque no próximo ciclo aqui a gente vai estar numa posição melhor. É justamente o que está acontecendo agora. Por exemplo, em diversos mercados geográficos do mundo, durante a crise, a WEG manteve presença. Se pega, por exemplo, para a nossa presença nos Estados Unidos, a gente manteve uma presença ao longo de toda a crise americana, enfim, de toda a crise das hipotecas nos Estados Unidos, nós mantivemos uma presença comercial constante. Isso se reflete no nosso sucesso nesse instante. Nesse momento, onde o mercado norte-americano tem passado por uma recuperação, que já está acontecendo há pelo menos 1 ano e meio, nós estamos notando, esse tipo de investimento consistente, ele aparece. A gente percebe claramente que os nossos clientes lembram-se disso. Tá? Então, o fato de a gente ter essa capacidade de manter esse investimento é muito importante. A grande questão é por que verticalização é tão importante para a gente. Talvez a palavra-chave aqui seja essa, a expressão-chave seja essa. Este é um produto, o produto que nós fazemos, todos os nossos produtos, eles são produtos que a gente chama não de produção em massa, mas de customização em massa. Nós não vendemos commodities, nós não estamos no negócio de vender commodities industriais. Nós estamos no negócio de vender produtos que são feitos em diversos graus, basicamente sob encomenda, para atender especificamente uma necessidade do nosso cliente. Esta estrutura que nós estamos vendo aqui permite que a gente atenda essa característica do nosso mercado de maneira muito, muito eficiente. Essa tem sido uma grande vantagem para a gente. E a outra grande vantagem é alguma coisa até que tem a ver com a nossa própria atitude em relação ao mercado.
nós somos uma empresa que sempre se notabilizou por estar muito próximo do nosso cliente. A gente tem uma grande, não só uma grande capacidade de produzir esses produtos customizados, mas nós temos um profundo desejo. Nós somos uma empresa relativamente fácil de trabalhar. Nós fazemos exatamente aquilo que o cliente precisa. E isso nos diferencia muito no nosso negócio. Só para vocês terem uma ideia disso tudo que eu estou falando, só para a gente, eu acho que esse gráfico é um gráfico impressionante, num certo sentido, a gente estava mostrando aqui depois do plano real, né, para não ter que ficar fazendo conversão de moedas antes, tal, só para não ter que perder muito tempo com isso. Mas vocês veem aqui que claramente a gente tem conseguido manter taxas de crescimento muito elevadas, mesmo contando aqui que tem uma crise profunda aqui. Esse movimento do mercado aqui é talvez, enfim, contando 2008 um pouco, é talvez a crise mais séria dos 80 anos. E ainda assim, enfim, a gente conseguiu passar de uma maneira relativamente boa por essa crise. Esse modelo de negócio baseado na verticalização, baseado na diversificação, ele é extremamente robusto para encontrar e aproveitar crescimento, mesmo em cenários que a gente pode considerar como negativos. Enfim, vocês podem ver aqui que desde o plano real a gente tem diversos eventos, vocês podem escolher qualquer uma delas, enfim. Não teve 2 anos daqueles assim que você fala, não, esses são 2 anos de brigadeiro. A gente tem crises recorrentes no Brasil e no mundo, naturalmente, que a gente vai conseguindo navegar. Talvez o melhor exemplo que a gente mais gosta de citar é o que aconteceu aqui, ó, 2000 e 2001. Em 2000, o Brasil estava crescendo muito forte, o Brasil estava crescendo, para quem se lembra daquela época, algumas pessoas eventualmente aqui nesse call sejam tão velhas quanto eu, talvez o Clodoir se lembre, o Clodoir deve ser mais novo, mas o Brasil estava crescendo 6% ao ano naquela época. E a gente teve o problema de uma seca relativamente localizada, mas enfim, causou um problema do apagão. Enfim, vocês podem imaginar o que aconteceu com a demanda por motores elétricos na época do apagão. A demanda por motores elétricos naturalmente diminuiu drasticamente, e ao mesmo tempo a demanda por geração emergencial, grupos geradores principalmente, aumentou dramaticamente também. O que aconteceu é que tem essa grande flexibilidade produtiva, e vocês veem que 2001 foi um ano, comparado a 2000, de crescimento, mais de 20% na verdade, e com ganho de rentabilidade, inclusive. Então, esse modelo de negócio permite que a gente faça isso, permite que a gente navegue esses momentos de mercado dessa maneira. Naturalmente, enfim, existem certos limites, nem tudo a gente consegue driblar, enfim, uma situação como a de 2008, 2009, ela foi bem mais séria do que isso, mas vocês percebem que a gente já ganhou novamente o dinamismo, a gente já voltou a crescer de 2011 para 2010, a gente cresceu 18,2%, que é exatamente a nossa média histórica. Vocês estão vendo aqui a média histórica de 95 a 2011 é 18,3%, a gente está crescendo muito próximo disso. Tá? Então esse é um modelo muito robusto. E se a gente olhar para frente, olhando para frente, a gente fez um esforço de planejamento estratégico que criou algumas aspirações corporativas muito fortes. A principal delas é esta aqui. Ó. Em 2020, a gente quer ter um faturamento de 20 bilhões. O que isso significa, muito concretamente? Significa o seguinte, significa que a gente vai manter no futuro, ou a gente precisa manter para atingir essa coisa, uma taxa de crescimento parecida com aquela que a gente obteve no passado, 17% ao ano. Uma coisa que é clara para a gente é o seguinte, essas oportunidades que a gente levantou, elas são claríssimas, essas oportunidades são concretas, a gente não está falando de coisas que precisam de um alinhamento astral improvável para que elas aconteçam. Não, essas oportunidades são claras, são concretas. A gente pode discutir se a VEG será capaz de aproveitar essas oportunidades ou não, enfim, essa é uma discussão válida, mas a gente tem poucas dúvidas que essas oportunidades existem. Por exemplo, a oportunidade ligada ao segmento de pré-sal no Brasil. Não tem muita dúvida que, pelo menos em parte, que isso vai acontecer. Eventualmente, não vai acontecer tudo que as pessoas falam, não é essa a questão. A questão é que, mesmo parcialmente, são oportunidades tão grandes e tão atraentes que, parcialmente cumpridas, elas já são mais do que importantes para a gente. E, naturalmente, a gente vai continuar mantendo uma grande diversificação. A gente não está falando de nenhuma grande concentração, de novo, em nenhum negócio em particular. A gente vai manter a mesma característica de grande diversificação.
Esse crescimento, ele tem algumas vias, né? Naturalmente, a gente vai continuar acompanhando o crescimento nos mercados onde a gente é líder, a gente vai manter o crescimento. Tipicamente, Brasil, a gente é líder de mercado, vai continuar investindo, por exemplo, VEG Linhares é claramente um investimento desse tipo. A gente vai manter a nossa posição de liderança nesses mercados, esse é um caso importante. Nos mercados externos, a gente vai alavancar as posições que a gente já tem para continuar conquistando mercados, tá? E tentar reproduzir o modelo de negócio que a gente tem no Brasil, aquele modelo de negócio que tem muita coisa ao redor dos produtos básicos, os produtos elétricos básicos, o motor, o gerador e o transformador, são esses produtos elétricos básicos, e a gente quer incorporar os produtos ao redor. E, de tempos em tempos, a gente vai incorporar negócios sinérgicos e complementares para fazer uma oferta ainda mais integrada de produtos. A gente acha que a gente tem diversas estratégias para esse tipo, a gente já tem metas claras de crescimento nesse sentido, e nesse sentido a gente está vendo isso com muita tranquilidade. É uma plataforma global de produção, como a gente já falou, em 10%, ao redor de 10% da nossa produção já vem de fora do Brasil hoje em dia, ela já é feita e vendida fora do Brasil, 90% é feito no Brasil ainda, mas a tendência é que esses 10% passem rapidamente para 20% no curto espaço de tempo. Significa que a gente vai produzir cada vez mais próximo dos nossos clientes. Continuará produzindo no Brasil, continuará exportando a partir do Brasil, mas para produtos e aplicações específicas, não é para tudo. A gente vai tentar fazer o melhor, aproveitar as nossas vantagens competitivas da melhor forma possível. Então, no Brasil, a gente vai continuar fazendo produtos de alto valor agregado, usando essa fábrica que a gente tem aqui. Fora do Brasil, tendem a ser fábricas mais focadas naqueles negócios específicos. Por exemplo, a fábrica na China é uma fábrica focada para o mercado asiático de motores elétricos industriais. A fábrica na Índia é uma fábrica de produtos de alta tensão, motores de grande porte e geradores. A fábrica no México, que é uma fábrica muito grande, de motores também voltado para a América do Norte. Enfim, a gente vai usando essas estratégias diferentes para os diferentes mercados. Só passando rapidamente aqui. Aqui a gente tem alguns dos nossos peers, que a gente chama, dos nossos comparáveis. Né? Vocês veem que a VEG tem uma posição que é, enfim, particularmente invejável. Ela é comparável a dois dos maiores players desse mercado, dois dos maiores dos nossos comparáveis. Outros comparáveis têm posições intermediárias, ou eles estão focando em alguns pedaços do negócio. Tá? A gente tem casos concretos aqui de empresas que tinham posições intermediárias, por exemplo, no negócio de motores, e que saíram do negócio de motores, porque eles perceberam que eles não conseguiam ter uma competitividade com players integrados como a gente, ou que estão tentando fazer isso, enfim, tentando chegar mais próximo do que a gente tem hoje em dia. A gente está muito certo de que essa estratégia de uma oferta integrada de produtos é a estratégia vencedora. Nossos clientes veem isso com muita vantagem. E, naturalmente, a gente faz isso de maneira orgânica e também de maneira não orgânica. A gente tem feito, ao longo dos últimos anos, diversas aquisições. E elas atendem duas principais estratégias. Uma é acesso à tecnologia. A gente tem aqui aquisições que dizem respeito especificamente à conquista de tecnologia, por exemplo, essas daqui, né? Enfim, o caso concreto aqui, Equisul, é uma empresa relativamente pequena aqui do sul do Brasil, que faz... como é que chama? No breaks trifásicos, aqueles equipamentos para manutenção de energia elétrica emergencial. E daí você tem empresas que dizem respeito especificamente ao acesso ao mercado. A Zest, por exemplo, é um distribuidor de produtos elétricos, é o líder de mercado na África do Sul. E daí você tem uma espécie de combinação das duas coisas. Pegar, por exemplo, Electric Machine. A Electric Machine foi uma aquisição que a gente fez no ano passado, ela trouxe as duas coisas. Ela tem uma tecnologia que nós estávamos atrás há já bastante tempo, de motores elétricos de grande porte, de 2 polos, muito importante no negócio de petróleo e gás. E também ela trouxe para a gente um acesso ao mercado do negócio de petróleo e gás que a gente também estava buscando já há muito tempo. Então, enfim, se a gente consegue combinar as duas coisas, tanto melhor. Mas elas estão sempre baseadas nesses dois aspectos aqui. E a gente está olhando muito a estratégia de crescimento pela via não orgânica, ela é parte integrante da nossa estratégia. Aqueles 17% tem uma parte importante dele que vem por esse tipo de aquisição, que são relativamente pequenas, mas elas compõem e agregam muito valor para a gente. E daí a gente tem finalmente alguns destaques operacionais aqui. Se os senhores têm acesso à apresentação, eu acho que, enfim, se alguém tiver alguma pergunta mais específica, eu só queria fazer alguns destaques aqui
aqui muito rapidamente. É uma pergunta que sempre é muito comum, enfim, vocês veem aqui que materiais é uma parte importante do nosso custo. Em torno de 2/3 do nosso custo é materiais, os dois principais materiais são aço e cobre, o que significa matérias-primas, que são, mas ela é todo mundo que está fazendo esses mesmos produtos. Então, no final das contas, enfim, se a gente não tivesse, se a gente tomar o cuidado devido com volatilidade de preços, a tendência de preço não é tão relevante para a gente. Se os preços estão subindo, eles estão subindo para todo mundo e todo mundo acaba repassando esses preços para os produtos finais, quase que por definição. Pessoal é em torno de 20% do nosso custo, tá? E os outros custos em torno de 9%. Depreciação aqui em torno de 4%. Tá? Essa é uma estrutura, você vê que é uma estrutura que não tende a não se alterar bastante, dramaticamente de um ano para o outro. Ela é bastante estável. Tá? E aqui um aspecto que eu queria destacar na página seguinte é que, enfim, as taxas de crescimento. Aqui a gente vê que o crescimento voltou a ser relevante, 18,2, já tinha citado esse número, e a gente está crescendo muito fortemente, fora do Brasil principalmente, do que dentro. Mesmo com um câmbio que não é particularmente o mais favorável para esse tipo de operação. A gente tem crescido no mercado externo, não apenas com exportação, mas também com a produção fora do Brasil. Mas o mercado externo tem crescido rapidamente. E mesmo no mercado brasileiro a gente tem mantido. Enfim, se você pensar o PIB do ano passado, ou a produção industrial do ano passado, qualquer grande número macroeconômico que você quiser pegar e comparar com essa taxa de crescimento que a gente conseguiu obter no Brasil, você vê que é um destaque relevante. Enfim. E as mesmas tendências a gente tem observado aqui no primeiro trimestre. Está mantido. A gente cresceu 21% no primeiro tri contra o primeiro tri do ano passado. A comparação com o quarto tri é meio injusta, porque o quarto tri é sazonalmente o trimestre mais forte, a mais relevante é esta aqui mesmo, né, primeiro contra primeiro. Mas vocês veem que as mesmas tendências, um crescimento forte e principalmente feito fora do Brasil. E aqui o câmbio até ajudou. Aqui o câmbio deu uma forcinha para a gente. A gente cresceu em dólar 32 e cresceu em reais mais do que isso, porque o câmbio se desvalorizou nesse período. Tem aqui alguns outros destaques, enfim, vocês podem ver aqui em termos da estabilidade do balanço, enfim, do ponto de vista da receita, da estrutura de capital, uma estrutura de capital muito, muito sólida. Mas eu acho que não vale a pena a gente nessa apresentação, a gente perder muito tempo. Eu acho que o mais importante é isso. Quando vocês estão olhando para a VEG, só para sumarizar aqui, vocês estão olhando para uma oportunidade que eu diria bastante única no mercado brasileiro de capitais, que é a seguinte: você conseguir uma exposição ao setor industrial. Você não está comprando uma exposição a um segmento específico. Por exemplo, você não está comprando uma história que é alavancada ao investimento em petróleo e gás. Você está comprando uma história que é também alavancada ao segmento de petróleo e gás, entre outros diversos segmentos. Você não está comprando uma história que é alavancada ao desempenho industrial no Brasil. É alavancada ao segmento ao desempenho industrial. Essa é uma oportunidade interessante. Ela é uma exposição que não é muito fácil de você conseguir no mercado brasileiro, se é que existe outra oportunidade como essa de geração de energização especificamente para que vende a picareta. Perdão, Clodoy, vamos lá. Eu estou acabando. É que deu um chiado aqui. Agora melhorou, agora está perfeito. Perdão, o som. Melhorou? Tá? Vamos lá. Melhorou. Desculpa. Vamos lá. E eu estava falando do negócio de energias renováveis, enfim. Você está comprando digamos assim, o garimpeiro, mas você está comprando você não está investindo no garimpeiro, você está investindo no sujeito que vende a picareta para o sujeito que vai fazer o garimpo. Os instrumentos do garimpo. Então é uma exposição interessante também. Naturalmente a gente é muito forte no mercado brasileiro, a gente é o número 1, número 2 em todos os segmentos de negócio que a gente está envolvido no mercado brasileiro, e a gente é um consolidador globalmente e tem criado barreiras técnicas muito importantes. A nossa estratégia de internacionalização de manufatura global, ela tem se provado vencedora, a gente está muito, muito seguro dela, e ela é suportada por uma forte geração de caixa, a gente tem uma forte geração de caixa e tem uma estratégia de uma situação de caixa muito forte, um balanço que suporta esse movimento no futuro. Tá? E esse modelo de negócios que é absolutamente
único no mundo. Você não tem outra empresa de tamanho comparável, ou mesmo menor que a gente, enfim, você não tem outra empresa que esteja nesse mercado que tem uma estratégia baseada naqueles 5 pontos que a gente destacou. Principalmente na verticalização e na flexibilidade produtiva. Isso dá para a gente grandes vantagens competitivas e permite que a gente mantenha taxas de crescimento muito elevadas ao longo do tempo, como a gente mostrou. Tá? Basicamente é essa apresentação. Acho que agora a gente, enfim, eu não sei como é que o Clodoir quer conduzir, enfim, a gente estaria aberto aí para... Bom, Luiz? Bom, Luiz, primeiro, parabéns aí pela apresentação, excelente apresentação, né? Tirou, acho que, bastante dúvida aí dos nossos clientes que estão acompanhando. Estou aqui, estou ouvindo. Tá. E temos aí algumas perguntas, né? O Ângelo Larose, ele está perguntando, gostaria de saber da WEG como está o segmento de energia eólica no Brasil e se a empresa tem projetos de participar desse segmento no Brasil, fora do Brasil, aliás. Fora do Brasil? Bom, deixa eu voltar aqui, vou voltar para um slide. Acho que as pessoas conseguem ver a minha tela ainda, né? Consegue. Elas continuam acompanhando a minha tela. Sim. Tá. O segmento de energia eólica no Brasil, ele era um segmento, vou chamar de quase inexistente. O Brasil era uma participação irrelevante no total, até pelo menos 2008. Em 2008, você tinha praticamente nada. Enfim, todo o crescimento que acontecia no segmento de energia elétrica no Brasil, principalmente nas energias renováveis, de maneira geral, ele vinha através de biomassa e nas pequenas centrais elétricas. Eram duas tecnologias eminentemente brasileiras. O que aconteceu a partir dessa época é que você teve a crise causou uma situação particularmente interessante. Simplesmente acabou a demanda por esse tipo de produto quase que no mundo inteiro. Você teve alguns poucos países do mundo que você manteve alguma demanda para esse tipo de coisa. Um deles é a China, mas é um mercado fechado, e o outro deles é o Brasil. O que aconteceu foi que você teve os fabricantes globais desse tipo de produto vindo para o Brasil e despejando os seus equipamentos aqui no Brasil. No primeiro momento, despejando estoque de produtos existentes, eles tiveram grandes cancelamentos fora do Brasil e começaram a oferecer esses produtos aqui no Brasil, enfim, produto estoque já existente. E o que a gente tem visto é que esse movimento continuou. Eles têm, se você tem diversas notícias assim, tipo, a empresa estava na Inglaterra, na China, na própria Noruega, manda não sei quantas mil pessoas embora, e ao mesmo tempo anuncia que vai montar uma fábrica no Brasil. O que a gente está vendo que é claramente que essas empresas estão tentando se manter operando, meio que comprando tempo e entregando o seu produto praticamente a preços muito baixos. A gente desenvolveu um produto, a gente fez em março de 2001, a gente anunciou uma joint venture com uma empresa espanhola, a Emitoy, de transferência de tecnologia. A gente criou aqui enfim, e esse processo continua sendo tocado, a gente está fazendo essa transferência de tecnologia, a gente está produzindo alguns protótipos, mas a nossa maneira de ver é o seguinte, por conta dessa flexibilidade produtiva, o nosso investimento específico em energia eólica, na geração de energia eólica, em equipamentos para a produção de energia eólica, foi relativamente pequeno. Enfim, o projeto como um todo, a primeira fase desse projeto de transferência tecnológica, ele é um projeto de 30 milhões de reais, que não foi nem todo executado ainda. Enfim, é um projeto relativamente pequeno. Por quê? Porque a gente já está usando uma infraestrutura já existente, que não é especificamente dedicada para isso. Então, a gente olha para o mercado e vê o mercado com preços extremamente deprimidos. Você pode ver, por exemplo, pelos preços que estão sendo praticados pela própria energia eólica, que caiu dramaticamente de preço. No leilão do final do ano passado, por exemplo, a gente vê energia eólica deslocando, ela não é economicamente, não faz sentido. Ela não é tão barata assim. Então, o que a gente está falando é o seguinte, nesse tipo de preço,
não tem que fazer um ativo específico de energia eólica rodar. A gente não tem essa preocupação. A gente está operando nesse mercado, acompanhando o mercado, a gente acha que a gente tem uma solução tecnológica muito interessante, a gente tem, de fato, uma capacidade de produzir um produto com conteúdo local, que é super importante do ponto de vista de financiamento, mas a gente não está disposto a entrar numa guerra de preços. Então a gente está observando esse mercado. Esse mercado, ele está, enfim, até agora ele tem tido esse problema de guerra de preços. A gente vai ver o que vai acontecer a situação perdura, enfim, com esse câmbio novo, eventualmente algumas coisas vão mudar. Tá? E ao mesmo tempo, isso a gente está falando especificamente em geração, mas você tem que conectar esse parque na rede de energia para transmitir essa energia para a rede. Esses parques eólicos, muito interessante, muito otimizada, e a gente tem tido grande sucesso. Então, a situação é a seguinte: a gente não Luiz, acho que perdemos contato com você. está tendo Luiz? Acho que Luiz ficou mudo. Bom, pessoal, perdemos contato aqui com o Luiz, estou esperando aqui para ver se restabelece. a gente não está gritando grande participação nos equipamentos de geração. O mercado, enfim, está na expectativa. Luiz? Luiz? Oi, é o Clodoir. Perdemos seu contato. Enfim, ele vem vindo muito. Mas a gente tem, principalmente na venda de. Então, de alguma maneira, se participa. Oi, Luiz. Eu não sei o que aconteceu, eu acho que perdemos o contato com você por alguns segundos. Você está me ouvindo ou não? Alô? Oi, agora eu estou te ouvindo bem agora. Está me ouvindo bem? Perdão. Em que momento vocês perderam meu contato? Em que momento especificamente? No finalzinho que você estava concluindo ali, aí perdemos o contato. Não, eu estava falando, enfim, eu não sei se vocês chegaram a ver, enfim, a gente não está participando especificamente do negócio de geração, mas a gente continua, a gente tem feito o negócio de transmissão e distribuição, enfim, a gente está participando, eventualmente não com toda a força, mas a gente está participando. E é um mercado que, enfim, está olhando, vendo o que acontece no futuro. Tá. Viu, tem outra pergunta, inclusive relacionada à eólica mesmo, né? O Jacaré está perguntando qual a expectativa de crescimento em percentual em investimentos da WEG em energia eólica, em relação às outras fontes de energia no Brasil, e qual a região que deverá ter maior demanda dentro da estratégia da empresa? Na verdade, enfim, uma das coisas que a gente considera muito quando a gente está projetando investimento é a flexibilidade desse investimento, a flexibilidade produtiva. A gente tem poucas coisas que são feitas especificamente para um segmento, para um tipo de produto, que a gente não tem a capacidade de rapidamente modificar. Então, nesse sentido, você tem poucos investimentos que são específicos de energia eólica. Você tem, como eu falei, nessa primeira fase do projeto, a gente está falando de um projeto de 30 milhões de reais. Tá? E é isso que a gente está executando nesse instante. Tá? Não tem nenhum, eventualmente, se esse projeto ele tem desenvolvimentos adicionais, tal, mas não é, enfim, ele tem poucas coisas que são específicas para a energia eólica. Ele entra dentro do investimento geral de capacidade produtiva de equipamentos de geração de energia de maneira geral e até, enfim, eu diria mais, dentro dos investimentos em capacidade produtiva de equipamentos em geral. Você tem uma grande capacidade de reverter, por exemplo, a fabricação de geração para motores elétricos. Na verdade, motor elétrico e gerador, os engenheiros que estão nos ouvindo, que perdoem, mas enfim, eles são virtualmente o mesmo equipamento. O processo produtivo é muito parecido. Então a gente tem muita sinergia desse tipo de coisa que a gente pode aproveitar, que permite que a gente não tenha nenhuma grande concentração nesse sentido, entendeu? Então a gente não precisa... essa é uma das grandes vantagens que a gente tem da WEG, na verdade, é essa.
a gente não precisa, e a gente nem tenta ser muito inteligente assim, a falar, não, qual vai ser o cavalo vencedor e vamos apostar todas as fichas nesse cavalo vencedor. Não, a gente constrói capacidade que nos permite ser competitivos basicamente em quase que todos, e a história prova isso, em quase qualquer tipo de mercado que a gente enfrenta. Se o mercado estiver demandando um certo tipo de produto daqui a 5 anos, a gente vai ter que ser capaz de produzir esse tipo de produto. É isso que a gente tenta fazer, a gente tenta não ser muito esperto a esse respeito. Do ponto de vista de regiões, parece claro que no Brasil a gente já tem uma presença muito forte, muito grande, a gente já tem um tamanho relevante de mercado, então a tendência é que a gente cresça mais rapidamente fora do Brasil do que no Brasil. O Brasil, enfim, continuará crescendo, a gente tem grandes oportunidades para crescer no Brasil, o Brasil vai ter uma taxa de crescimento interessante, mas muito provavelmente a gente vai crescer um pouco mais rapidamente fora do Brasil do que no Brasil. Não sei se era especificamente nesse sentido, em regiões que ele estava falando, ou se ele estava falando especificamente em regiões de energia eólica. Região de energia eólica, enfim, a gente tem pouco a acrescentar. Enfim, o mapa de aproveitamento de energia eólica é um dado, enfim, parece que tem uma grande concentração no Nordeste, mas isso faz pouca diferença para a gente. Tem outra pergunta aqui, é do Fábio Lotto. Ele coloca assim, né? Projeções são perigosas. Você mencionou o setor de petróleo. Recentemente, Sim. tivemos uma grande volatilidade nos papéis da OGX. Exato. Por projeções, digamos, fora da realidade. Qual é o cuidado que a VEG tem em relação a esse assunto, ou seja, para fazer as projeções? Na verdade, enfim, veja que a gente não está projetando faturamento. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, ó. Só para você ter uma ideia, a gente tem uma grande preocupação com o que a gente chama de margem de segurança. Vamos tomar, por exemplo, a projeção de investimento da Petrobras. A Petrobras tem um programa de investimentos amplamente anunciado, alguma coisa em torno de 240 bilhões de dólares ao longo de 5 anos. É esse o número, né, Claudete? Mais ou menos por aí. Isso. Desse programa de investimentos como um todo, a gente fez um levantamento, enfim, bastante extensivo, bastante intensivo. A gente foi item a item e tal, e levantou que a oportunidade, enfim, o mercado que a gente chama mercado endereçável, quer dizer, são todos os produtos atuais e futuros que a VEG fornece atualmente. Eu poderia vir a fornecer com alguns investimentos adicionais. Você está vendo, enfim, a gente está sendo relativamente amplo aqui, tá? De maneira proposital, e a gente chegou à conclusão que dos 240 bilhões de dólares da Petrobras, a gente teria eventualmente em torno de 3% seria o nosso mercado endereçável. Significa que alguma coisa entre 6 a 7 bilhões de dólares ao longo de 5 anos como uma receita adicional. Tá? Então, o que a gente está falando? Naturalmente, enfim, se a Petrobras vai ser capaz ou não vai ser capaz de executar esse programa de investimento, enfim, não é um negócio que está sob nosso controle. É alguma coisa que ele está falando, a pergunta que ele está falando. Naturalmente, não está sob nosso controle. A outra coisa algumas está um pouco mais sob nosso controle, é quanto a gente vai conseguir, de fato, atender desse mercado endereçável. Quanto desses possíveis 3% a gente eventualmente vai conseguir. Posso dizer para você que a gente não está nem perto desse valor. A gente não tem nada nem próximo disso. Tá? É uma fração bastante pequena desse valor. Então, isso dá para a gente uma grande imagem de segurança para que, se as coisas não caminharem exatamente da maneira como elas estão anunciadas, elas ainda assim são oportunidades muito grandes de faturamento. A gente está fazendo um levantamento de oportunidades. São coisas um pouco diferentes. Tá? Nesse sentido, a gente tem um grande cuidado, sim. E veja que esse planejamento estratégico ele não é, de maneira nenhuma, um guidance informal do que a gente imagina que vai acontecer. A gente colocou muito claramente, é uma aspiração corporativa. A gente enxerga oportunidades para manter uma taxa de crescimento muito relevante e vai trabalhar para que, naturalmente, para atingir. E toda a empresa se organiza para atingir essas metas. Mas
elas não são um guidance formal, assim, tipo, assim, nada que a gente fala assim, ó, gente, que a gente fala assim, então, não sei se ficou claro. Sim. Luiz, tem mais uma pergunta aqui do Tiago Santos. Matéria em jornais nos Claro. últimos dias apontam que 25% dos lares no Brasil são economicamente viáveis com energia eólica. Recentemente, a Anatel fez uma resolução que incentiva o setor a produzir pequenos equipamentos. O que a WEG pode falar a respeito sobre isso? Ele falou de eólica ou falou de... na verdade, a notícia que saiu hoje, inclusive, porque a EPE soltou ontem um estudo, eu acabei de imprimir um estudo para ler, inclusive, é sobre o negócio de energia solar, na verdade. Solar, né? Placas, né? Deixa eu até colocar aqui na tela, acho que está aqui, ó. Coincidentemente está aqui na minha tela. Na verdade, é verdade. A energia solar ela tem uma característica interessante que ela permite que você faça aproveitamentos muito pequenos. Você consegue muito rapidamente viabilizar um aproveitamento assim, um telhado, uma área relativamente pequena que ela é diferente de todos os outros tipos de aproveitamento. Não está entrando, desculpa, não está entrando aqui a minha internet, peço perdão. Mas está aqui, é uma notícia que está no Estadão de hoje, inclusive. Está aqui, está aqui. O que acontece é o seguinte, você consegue, já hoje, a gente já tem soluções disponíveis e comercialmente viáveis e existentes de aproveitamento solar para residências, por exemplo, casas de campo. Tal. Ela já é economicamente mais atraente e, além disso, ela tem uma grande vantagem enfim, pode cair árvore, pode derrubar fio e tal, a energia está lá na sua casa, né? Você não tem esse grande problema. A grande vantagem é a seguinte, é que você não está concorrendo com o preço de leilão, por exemplo. A energia solar ela ainda não é competitiva em grandes aproveitamentos. Mas se na minha casa, na sua casa, a tarifa relevante não é essa. A tarifa relevante é que está lá na conta de energia, que a gente paga aí 400, 500 reais, depende do lugar onde você está, pelo megawatt-hora. Então, nesse sentido, a gente tem olhado, sim, a gente já anunciou, recentemente a gente saiu uma notícia do jornal, que a gente tem uma área específica para isso, a gente está desenvolvendo produtos, a gente está desenvolvendo soluções, alguns equipamentos serão adquiridos e integrados, enfim, a gente vai fazer uma integração de equipamentos de terceiros e alguns equipamentos, principalmente na área de eletrônica, a gente vai ter fabricação própria deles aqui na WEG. E a gente pretende participar, assim, a gente enxerga isso como uma coisa de bastante futuro. Aproveitando aí que você falou, eu estive visitando a CEMIG, e a CEMIG mostrou lá para nós o funcionamento e na estimativa da CEMIG, hoje o investidor residencial, ele teria o retorno em 4 anos e 3 meses na estimativa da CEMIG, ou seja, um excelente retorno, né? Estaria pago em 4 anos e pouco, já estaria pago já. Então, eu acho que realmente é o futuro, viu? A gente está aqui a notícia, agora eu consegui, está aqui a notícia, para quem quiser dar uma olhada aí, está disponível no Estadão de hoje. Não, a gente não tem dúvida nenhuma, e tem vantagens adicionais, né? Enfim, do ponto de vista principalmente para quem está em redes que não tem aquela qualidade, tem muita queda de tensão e tal, é um negócio interessante. E uma outra coisa que é importante, que a ANEEL está em vias de fazer, que é o seguinte, que é a bidirecionalidade, é o fato de você não só capaz de produzir para o seu próprio consumo, mas também eventualmente devolver essa energia consumida para a rede. Isso é super interessante, porque você, enfim, digamos que você tenha lá a sua casa de campo, de repente ela para de dar prejuízo e começa a te dar alguma receita, entendeu? Você começa a devolver a energia que você está gerando para a rede. Então a gente acha que não tem dúvida nenhuma, é um segmento de futuro. Tem uma última pergunta aqui, Luiz, do... Tem corintiano soltando rojão em algum lugar aí, né? Não, é que hoje ele já vai ser campeão, né? Então tá. Pelo menos esperamos, né? E é corintiano mesmo, com certeza, viu? Eu, como sou palmeirense, vou torcer pro Boca. Vai torcer pro Boca? Puxa, que pena, viu? Nem todo mundo é perfeito, né, Luiz? Fazer o quê? Viu, Luiz, tem mais uma pergunta aqui. No segmento de petróleo, quais as perspectivas da WEG? Quem está fazendo a pergunta também é um outro
palmeirense Ângelo Larose. Tá. Bom, enfim, a VEG, a gente tem tentado se posicionar. Vocês sabem claramente que existe uma grande preferência pelo conteúdo local por parte da Petrobras. E não por um nacionalismo qualquer, enfim, de qualquer maneira, mas a Petrobras tem uma grande preferência, porque ela não quer tá na dependência, por exemplo, de um equipamento que quebre, ela está na dependência de um técnico que vai chegar no Brasil daqui a 2 semanas depois que ele conseguir o visto de entrada. Então ela tem uma grande preferência, ela quer alguém que esteja do outro lado da esquina. Tá? E a gente tem se aproveitado dessa vantagem que nós temos, enfim, nós somos um dos grandes fabricantes de equipamentos aqui no Brasil, e a gente tem se aproveitado dessa vantagem, inclusive como vantagem competitiva quando a gente está estabelecendo parcerias. A gente naturalmente não tem os equipamentos completos, vocês viram que a gente falou, enfim, em torno de 3% seria o mercado total endereçável, mas, por exemplo, a gente faz parcerias com fabricantes de bombas, por exemplo. Ao fazer essa parceria, a gente fala, olha, você está pretendendo entrar no mercado brasileiro, você quer atender a Petrobras, a VEG te dá as condições de atender os requisitos de conteúdo local que a Petrobras exige, enfim, no seu sistema, você ao incorporar uma bomba produzido fora do Brasil. A VEG é a sua porta de entrada, então é uma parceria muito interessante para você. O que a gente espera? A gente espera que essa parceria frutifique também nos outros mercados fora do Brasil. A gente não está pensando só no negócio de Petrobras, a gente está pensando em utilizar a nossa expertise que a gente está desenvolvendo no negócio de petróleo e gás no Brasil para alavancar essa expertise em outros lugares fora do Brasil também. Então, naturalmente, a gente tem grande interesse que essas parcerias frutifiquem em outros negócios de petróleo e gás fora do Brasil. A gente tem um enorme interesse, é um mercado muito importante já hoje em dia, e a gente tem indicações de que ele tende a crescer cada vez mais. A gente tem investido em novos produtos, por exemplo, aquela aquisição que a gente citou da Electric Machinery, por exemplo, a gente tem investido não só do ponto de vista de produtos, mas também do ponto de vista de acesso comercial. A gente tem investido em estruturas comerciais específicas para explorar esse segmento. É um dos segmentos mais importantes para a gente. E continuará a ser e vai ser cada vez mais. Bom, Luiz, vamos para a última pergunta aí. A pergunta é do Nelson Gonçalves, ele pergunta, existe alguma iniciativa em pesquisar materiais de supercondutores pela VEG? Essa é uma pergunta que ela já foi mais comum no passado. Tal. Enfim, a gente gasta é a palavra errada, a gente investe todo ano em pesquisa e desenvolvimento, no desenvolvimento de produtos desde que a gente já tem o domínio tecnológico, em torno de 2 a 2,5% da nossa receita líquida, todo ano, de maneira muito consistente, entre ano e ano. O que coloca a gente assim como claramente um destaque no Brasil. E naturalmente esse investimento em pesquisa e desenvolvimento ele tem alguns focos, e a pesquisa de materiais é um deles. Tá? Especificamente em supercondutores já foi um negócio mais importante no passado, ele já teve, digamos assim, ele já teve uma promessa mais interessante no passado, mas é claramente, enfim, é um negócio que a gente continua prestando atenção, muito embora as aplicações comerciais pareçam ainda distantes, se é que elas vão se viabilizar um dia. Mas a gente está permanentemente olhando novos materiais, por exemplo, a gente desenvolveu a gente desenvolveu uma tecnologia, adoptou uma tecnologia dos motores de robótica para os motores de uso comum, utilizando ímãs permanentes, que são utilizando aquelas terras raras. A gente foi o primeiro fabricante no mundo que conseguiu desenvolver um produto comercialmente viável utilizando esse tipo de material. Então a gente está permanentemente pensando dentro dessas grandes direcionamentos de pesquisa e desenvolvimento que a gente tem, quais são os novos materiais, quais são as novas tecnologias que a gente pode incorporar nos nossos produtos. Mas a gente tem sempre um foco muito claro em aplicação comercial. A gente está pensando em coisas que, enfim, tenham um impacto direto no menor tempo possível. Naturalmente a gente olha para um pouco tem pessoas que digamos assim, têm um compromisso menor, eles podem pensar mais assim no longo prazo, mas tem um foco muito claro, de maneira geral, no esforço de pesquisa e desenvolvimento, no desenvolvimento comercial de produtos. Bom, Luiz, não tem mais perguntas.
né? Bom, primeiro aí, mais uma vez, Luiz, parabéns pela apresentação, muito esclarecedor para os nossos clientes aí. Parabéns aí pelas informações passadas para nós e que nós passamos a conhecer um pouco mais aí a VEG. Bom, pessoal, no dia 12/7 nós vamos receber aqui a CSN também, então já fica o convite para vocês aí participar do nosso próximo Fique por Dentro. Luiz, mais uma vez, né, obrigado e passo para você fazer as considerações aí finais. Não, eu que agradeço, é uma oportunidade super interessante. Enfim, a gente está aqui à disposição, está aí na tela de vocês, os nossos contatos, vocês podem entrar em contato pelo e-mail, pelo telefone, a gente tem um canal de Twitter, enfim, a gente está mais do que aberto para qualquer coisa. Quem quiser, a gente acha que é super importante para entender o caso de negócio da VEG, é conhecer a VEG, conhecer aqui a estrutura industrial. A gente fala muito desse negócio da verticalização, enfim. Quem tiver interesse, enfim, quiser marcar uma visita, a gente tem um programa de visitas também que a gente pode atender aqui. Estamos abertos, estamos à disposição, está aqui para isso mesmo. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, Cloder. Ok, obrigado, Luiz, e um bom dia a todos.